Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Nazário, médica angiologista. Estamos em mais um podcast. E a nossa convidada de hoje é Cíntia Mendes, diretora executiva da Cortec. Cíntia, muito obrigada por aceitar o convite, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua empresa para que a gente possa explanar sobre essas novidades que estão no mundo, né, cardiovascular, que é importante a gente pegar e ressaltar nesse momento. Sim, olha, doutora Ana, prazer estar participando aqui com vocês desse momento, desse podcast. Acho que é muito enriquecedor, né, a gente trocar informações, trazer um pouquinho do que está acontecendo aí no mundo das tecnologias em saúde, né? E nós, como uma empresa de tecnologia em saúde, a gente vem trabalhando no desenvolvimento de inovação tecnológica para melhorar cada vez mais o diagnóstico de doenças cardiovasculares, questões relacionadas ao coração. E a gente vem trabalhando aí ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, na introdução no mercado do COR1, né, que é o nosso dispositivo, a nossa solução para o diagnóstico de arritmias, né, de arritmias cardíacas, com uma solução diferente, inovadora, né, você instala ela no tórax do paciente, dá liberdade para o paciente, né, sem fios, sem nenhuma limitação dele na atividade diária, né, nas atividades do dia a dia. Ele pode tomar banho, inclusive, com o dispositivo, quando instalado, e esse dispositivo ele faz uma monitorização do ritmo do coração por 7 dias, né, até 7 dias contínuos, sem necessidade de recarregar dispositivo e tudo mais. E qual é a intenção dessa monitorização mais prolongada? É justamente melhorar a taxa diagnóstica, melhorar os achados relacionados principalmente às arritmias, principalmente à fibrilação atrial, que está muito relacionada, né, doutora Ana, à questão também tromboembólica, né, que a gente sabe que tem, às vezes, alguma associação de risco aumentado da fibrilação atrial com AVC e também com o tromboembolismo venoso, né? Então, ter esse diagnóstico o quanto antes, né, é mais seguro para o paciente e dá para o médico uma ferramenta para ele dar uma terapêutica mais atempada, num tempo mais correto e mais adequada para aquele momento, né, para que ele não desenvolva outras morbidades, outras doenças, né, que são às vezes mais impactantes para o paciente, né, que pode dar uma debilidade, o AVC, por exemplo, o tromboembolismo, que tem uma relação de morbidade, né, às vezes alta. Então, tudo isso a gente fazendo esse diagnóstico mais atempado, mais antecipado e de forma mais confortável, com aderência, né, com a adesão do paciente a esse diagnóstico, a gente vai ter resultados cada vez melhores aí para os médicos tomarem as decisões de saúde, né. Algumas pessoas, né, que estão conhecendo o aparelho através da nossa clínica aqui na região do sul de Santa Catarina. Eu, como angiologista, que também não é uma especialidade muito comum na região, em São Paulo, Rio de Janeiro, são muito mais frequentes os médicos que a gente chama de puramente angiologista, que não são os cirurgiões vasculares. Então, eu estou ao longo quase de 17 anos de profissão e sempre tive como propósito prevenção, né? E quando eu soube da tecnologia de vocês vinculada à saúde cardiovascular, que eu pudesse também ter essa ferramenta trabalhando no meu paciente, né? Agilidade, conforto. A gente sabe que os modelos antigos do Holter, né? Ou, enfim, eles tinham algum certo incômodo e não davam tanta precisão, ainda mais o poder utilizá-los ao longo de 7 dias. Como isso fez diferença no meu dia a dia e está fazendo. E o ano passado eu encabecei aqui na região também uma campanha contra a trombose. E sabemos, né, que o AVC, que é o acidente vascular cerebral, uma das causas, quando ele é isquêmico, mais comuns é em relação à arritmia, que é a fibrilação atrial. E como isso é importante para que a gente possa prevenir complicações nas pessoas que, teoricamente, aparentemente estão bem, ou fizeram um eletrocardiograma e não teve um diagnóstico de alteração no ritmo cardíaco, ou colocou o dispositivo, aquele modelo mais antigo, por 24 horas não teve um diagnóstico conclusivo, poder ajudar essas pessoas a não terem os eventos embólicos
e, consequentemente, diminuir, né, as comorbidades ou até mesmo ao óbito vinculado, né? Então, como isso fez diferença, essa tecnologia faz diferença. E no mundo médico, o médico ele não pode de maneira alguma ser obsoleto, e fico muito agradecida da parceria que a gente estabeleceu para que eu possa ter ferramentas com diagnóstico rápido, com inteligência artificial associada, seguindo, né, essa linha que é o propósito, né, que você é unir a medicina com avanço tecnológico e precisão nos diagnósticos de forma precoce, que é o mais importante, ao meu ver, como angiologista. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão das possibilidades da gente deixar esse diagnóstico mais apurado e que a gente pode estar utilizando desde 24 horas até 7 dias, né? As pessoas questionam, tá, mas como é que é feito isso? É um aparelho diferente? Posso tomar banho? Não posso? Eu gostaria que você ilustrasse um pouquinho mais para a gente. Ele é uma utilidade bem simples, né? E assim, a gente associou um dispositivo inovador não é só o dispositivo em si, a tecnologia toda inovadora, né? Então, hoje você instala o exame, esse exame ele vai ser transmitido para o celular do paciente, esse exame já vai direto para a nossa plataforma em nuvem, e nessa plataforma em nuvem, ao final do exame, vai passar pela análise de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vai trazer para a gente, para os médicos, a facilidade de um exame mais apurado, né? Porque você vai conseguir tirar todos os artefatos, fazer toda a leitura do exame, já classificar, né, fazer as classificações necessárias. Para quê? Para que o médico ganhe tempo na análise do diagnóstico. O que a gente acredita ao longo do tempo é que com a evolução da inteligência artificial, e nós, como uma empresa que faz avaliação de exames de longa duração de muitos pacientes, nós vamos ser uma base de análise de dados praticamente única no Brasil, onde você vai ter dados centrados em ritmo do coração de centenas, milhares de pacientes. Então, você vai, e por um período prolongado, né? Então, hoje, acho que a Cortec ela tem uma solução, né, não só um dispositivo, mas uma solução que ela ouve a história do coração, né, das pessoas, e não só um capítulo, né? Então, hoje você tem tecnologias que vêm capítulos do que está acontecendo com o coração. Nós vemos o filme todo, a história toda. Então, com essa captação prolongada dos sinais, isso traz para quem está analisando, para o médico, um benefício grande. Para o paciente, toda essa comodidade, né, de você ter um bloco de notas digital, né, você ter um aparelho sem fios, sem cabos, não tem pilha para trocar, não tem cartãozinho para mexer, nada, não desliga, então ele vai ficar continuamente ao longo do exame, e você passar as informações para um aparelho de celular. Então, você ter essa facilidade, você anotar tudo que te acontece por uma plataforma digital, facilita muito, tanto para o paciente que vai anotar ali, fazer as notinhas dele, quanto para o médico que vai avaliar, porque já vai estar tudo correlacionado com o exame. O paciente colabora com o médico para facilitar a análise do exame. Então, é uma plataforma colaborativa, inovadora, colaborativa, que traz tanto para o paciente a facilidade, a praticidade de uso, né, durante o exame, quanto para o médico essa acuracidade, essa apuração maior do que ele está vendo ali do coração do paciente. Então, ele traz muito mais dados do que traria um exame de mais curta duração. A gente fala muito, nós somos um holter de 7 dias, também, mas a gente é muito mais que um holter, né? Porque a gente consegue fazer uma monitorização prolongada, sem interrupção, e enxergando dados mais precisos, né? Do que está acontecendo na alteração do ritmo, coisas que a inteligência artificial vê que o olho humano não consegue ver. Então, isso daí ajuda também a gente a fazer uma certa disrupção de como que a gente vê os exames, né? De como que a gente vai enxergar esses dados lá no futuro. E como se faz, né, de uma maneira importante essa transição de tecnologia, né? A gente, apesar de comumente chamar de holter, porque era algo que era muito conhecido, transformar em algo que é diferenciado, né? Não,
acaba tendo uma nomenclatura inicialmente utilizada, porque faz meio que alusão ao que já foi muito tempo utilizado para ajudar no diagnóstico. Mas a transição sempre tem os degraus a serem subidos, né? E é importante a gente deixar isso ao público conhecer um pouco mais o dispositivo, que é muito mais do que um dispositivo, que une inteligência artificial, que aprimora o diagnóstico e que, além disso tudo, que é mais importante também para o paciente é o conforto, né? Então, acho que fazer evidência do conforto, de você poder tomar o seu banho de chuveiro, de manter as atividades do dia a dia. Eu mesma, eu coloquei para sentir o que era, até para poder transferir para o paciente ou para o cliente que me questionasse quais foram alguma dificuldade que eu tive ou alguns benefícios que eu tive. E eu só tenho realmente a elogiar a tecnologia. Foi super confortável, né? De maneira alguma me incomodou assim. E até mesmo na hora de dormir, né? Porque às vezes fica preocupado, vai descolar. E não, realmente tem... Pela equipe bem treinada, aplicado o aparelho, o aplicativo bem instalado, a gente acaba tendo um resultado e entrega do diagnóstico muito mais preciso, assim. E como é importante a gente trazer tecnologia em saúde, e como eu trabalho numa cidade pequena, que são 17 mil habitantes, realmente está sendo uma revolução para a região. As pessoas querem saber um pouco mais, eu disse, calma que a gente vai explanar um pouco mais com a equipe que é de São Paulo. Se você quiser falar um pouquinho como foi criada essa tecnologia, né? Porque as pessoas querem saber, da onde esse aparelho? Se você quiser falar um pouquinho para nós. Não, esse aparelho é um desenvolvimento, para nossa alegria, 100% nacional. É um aparelho que hoje ele é fabricado em Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, que é um polo tecnológico aqui no Brasil. Toda a tecnologia que está por trás do dispositivo, ela conta com engenheiros de vários locais. A gente tem engenheiros de Ucrânia, Polônia, Brasil. Então, ele é global, a tecnologia é global. Então, ela tem bastante participação aí de mentes bastante brilhantes. E, assim, o uso é muito simples. Eu vou trazer aqui, ó. Geralmente, ele é conectado com esse eletrodo, né? A gente vai colocar um eletrodo em cada ponta, que eu só estou colocando um só para mostrar. Ele é colado aqui no tórax. A equipe da doutora Ana Nazário, super treinada, já faz a instalação super maravilhosa. Instala ele fica no tórax do paciente, sem nenhum fio, sem nada. O médico vai fazer a conexão do exame, cria o exame para o paciente. Na hora, manda o convitinho para o paciente já baixa o aplicativo, e esse aplicativo vai ter duas funções: pegar o exame via online e também fazer as anotações dos eventos. Corri, fiz exercício, hora de dormir. Então, todas as anotações podem ser feitas. Durante o exame, banho normal, não pode mergulhar com o dispositivo, né? Porque ele é resistente à água, mas ele é à prova d'água, então você pode tomar o seu banho, então não tem problema nenhum, pode fazer as atividades. Esse é um diferencial, né? Porque com os outros dispositivos, você não consegue ter todas as atividades normais, porque se você transpira demais, você não consegue tomar banho, às vezes, dependendo da atividade que você vai fazer, os fios podem enganchar, então aqui não tem problema nenhum, é atividade normal. E como ele é pequeno, leve, quando você põe no tórax, nem aparece na roupa, é muito discreto, ninguém nem sabe que você está fazendo um exame, essa é uma grande vantagem. Então, você tem algum evento, vai trabalhar, ninguém vai ficar perguntando o que você está fazendo, vai estar lá super discretinho, você fazendo o seu exame. E se você faz um exame de mais dias, por exemplo, fazer um exame de 4 dias que o médico me pediu, não tem problema, você pode desconectar o dispositivo do tórax, então vai estar o eletrodo instalado aqui, desconecta ele do eletrodo, tira o eletrodo, deixa o aparelhinho numa toalha, num lugar seco, toma o seu banho, enxuga direitinho, fica geralmente as marcas dos pontos dos eletrodos, pega um eletrodo novo, conecta no ponto onde estavam os eletrodos e encaixa de novo o dispositivo no tórax e continua o exame. Então, você tem um conforto como paciente
que nenhum outro exame vai dar nesse momento da monitorização cardíaca, e vai te trazer muito mais achados do que os outros exames de mais curta duração às vezes possam trazer. Muitas questões estão envolvidas quando a gente quer fazer algum diagnóstico precoce, e uma das que eu considero mais importante, não só, né, o ritmo de check-up mesmo, que a gente sabe que dependendo da faixa etária tem isso, né, a busca pelo check-up, pelo seu bem-estar, mas também qual a abrangência da faixa etária que a gente possa estar utilizando o aparelho. Você consegue explanar de uma forma mais sucinta o que seria o público-alvo? Olha, o público-alvo é de crianças a centenários. Então, crianças, acho que a gente tem que ser acima de 12 quilos, por conta da área, né, da estrutura mesmo física para se instalar. Então, você pode fazer em crianças e pode fazer em centenários. Então, todos aqueles que tenham algum indicador de ter alguma alteração cardiovascular, sintomáticos ou assintomáticos. Então, é um range grande aí de pacientes que podem ser atendidos pela tecnologia. E alguns pacientes perguntam, mas quem pode estar solicitando o exame, né? A gente sabe que é um exame que faz parte de diagnósticos, então qualquer médico de qualquer especialidade acaba podendo solicitar o exame, sendo mais comumente, né, com os cardiologistas, com os vasculares, com os geriatras, com neurologistas, né, inclusive cardiopediatra também, né, dependendo do histórico da criança. Então, muito depende do teu histórico para ser pedido o exame, mas no geral todo médico habilitado pode solicitar, sendo mais frequente em algumas especialidades. Até mesmo na medicina do esporte, né? Muitos times de futebol acabam tendo como check-up e acabam pedindo a monitoração para que haja, né, desempenho melhor do seu atleta e evite, né? A gente sabe que já ocorreram alguns momentos não tão, um pouco dramáticos de atletas durante uma partida de futebol terem um evento cardiovascular no meio do jogo, né? Então, isso é importante também pensar que os times de futebol e a medicina esportiva também faz parte dessa rotina com um novo dispositivo. E para a medicina do esporte, a gente tem até um diferencial muito maior, né? Justamente de não tirar o esportista da rotina. Então, o médico que avaliar a estrutura cardiovascular, o ritmo cardiovascular daquela pessoa, ele quer saber como que é aquilo em esforço, como que é aquilo em repouso. Então, quando você tem uma tecnologia que permite com que o esportista faça o exame dentro das condições normais dele, de treino, de dia a dia, você tem uma acuracidade muito maior dos resultados que você possa ter. E um médico também que pede esse tipo de exame, que vem aumentando, é o próprio ginecologista, né? Por conta da longevidade da mulher entrando na menopausa, né? Os riscos cardiovasculares aumentam, então você tem também a prescrição desse diagnóstico também para esse tipo de público, né? As mulheres entrando na fase de climatério, menopausa, para identificar aí os riscos cardiovasculares que aumentam, né? Com a idade. Então, traz um benefício bem importante aí para a clínica médica. Pensa em prevenção cardiovascular, né? Faz necessário ter, né, esse critério de diagnóstico prolongado para que a gente possa realmente ter algo que defina os riscos da pessoa. E é importante ressaltar que às vezes alguns pacientes perguntam, eu vou colocar o aparelho e vou ficar bem quietinha. Pelo contrário, né, Cíntia? Eu acho que é o momento de você ter as suas atividades do dia a dia de forma normalizada, para que realmente o aparelho ele possa evidenciar na sua maior totalidade aquilo que possa ser alteração e que possa ser realmente significativo para o diagnóstico. Então, as pessoas que colocam o aparelho, assim como os esportistas, os atletas, eles devem manter a sua rotina do dia a dia para que realmente a gente possa ter um diagnóstico mais apurado. Quanto mais fiel for o diagnóstico, quanto mais fiel for ao dia a dia convencional, é melhor, mais fidedigno, né, o resultado. E o que a gente percebe também, às vezes, quando você faz um exame de 24 horas, a pessoa fica meio preocupada com o exame. Não, eu tenho que fazer ali certinho, eu não posso me mexer muito.
Quando vai para 2, 3, 4 dias, a pessoa já meio que incorpora o dispositivo e fica natural. Então, essa naturalidade de levar esse diagnóstico, ela é importante, porque é onde a gente vai encontrar os achados realmente da vida real, seja em sono, seja a pessoa que tem a apneia do sono, não tem a apneia do sono, ela tem atividade física, não tem atividade física. Por isso, o bloquinho de notas que o paciente tem é bem importante para a gente entender correlação de eventos com o esforço que ele está fazendo naquele momento ou não. Então, para a gente é bem importante essa colaboração também do paciente nas notinhas no aplicativo. E como é importante, né, ressaltar novamente a evolução tecnológica e que isso vão gerar estudos para que haja cada vez mais aprimoramento do diagnóstico, né? E como é importante as pessoas realmente tirarem vou anotar num papelzinho, e antigamente a gente fazia muito isso do diário do paciente, e fazer o uso dessa tecnologia que vai através do aplicativo no seu smartphone, para que seja mais tecnológico, mais apurado e que realmente a gente consiga vir, né, para uma era um pouco menos papel e mais soluções, que a gente possa agredir um pouco menos a natureza pensando nisso também, né, Cíntia? Acho que é importante a gente ressaltar aqui. E falando em prevenção, né, fica aqui o meu agradecimento a você, a toda a equipe, por aceitar esse convite, para a gente poder falar um pouco mais sobre tecnologias na saúde cardiovascular, na prevenção da trombose, principalmente no AVC isquêmico. Esse ano tem campanha novamente, no dia 13 de outubro, que é o Dia Mundial da Trombose, de combate à trombose. E quando a gente fala trombose, eu sempre ressalto que não é só trombose nas pernas, a gente pode ter trombose ou entupimento de qualquer vaso sanguíneo. E que um dos mais frequentes está relacionado a irregularidades do batimento cardíaco, que é o AVC, o acidente vascular isquêmico. E um dos mais preveníveis. Então, é importante a gente pensar em fazer diagnósticos precisos e precoces e manter sempre o nosso check-up cardiovascular em dia. Cíntia, deixo para você palavras para se despedir do grupo aqui. E muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui nesse podcast, que acho que é muito enriquecedor, traz informações aí públicas e de educação e de orientação, né, para o cuidado do coração, né, o cuidado cardiovascular como um todo, e espero que as pessoas conscientizem cada vez mais da necessidade da prevenção, dos check-ups, né, dos diagnósticos precoces, não esperar às vezes sentir para diagnosticar, né, e sim diagnosticar para prevenir os sintomas. Então, acho que isso é bastante importante aí, esse seria o meu recado, e eu agradeço imenso a estar participando aqui do podcast. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada. Então, pessoal, esse foi mais um podcast relacionado à saúde cardiovascular. Eu sou a doutora Ana Nazário, médica angiologista da Clínica Scan de Cocal do Sul.